Olá, seja bem-vindo à aula 4.3. Hoje nós vamos ensinar como editar os gráficos no Tabuin. Então vamos para o exemplo prático. Então aqui para agilizar eu já deixei um gráfico pronto, que seria um gráfico de barras, no qual nós estamos vendo a frequência pelas faixas etárias. Então eu vou dividir aqui essa parte eu vou dividir essa aula em 4 partes, que seriam como adicionar novos dados, que é essa parte aqui de cima, como alterar os dados já existentes, que seria essa parte aqui de baixo, como formatar os eixos, que seria essa linha aqui, e algumas opções adicionais. Então vamos para a primeira parte. Nossa tabela aqui, ó, como vocês podem ver, tem frequência, valor total, valor UTI e óbitos. Ah, André, eu quero adicionar óbitos nesse gráfico. Então vamos supor que o gráfico já está aberto. Então a gente vai vir aqui, aí você também vai escolher o tipo de gráfico, você pode colocar qualquer tipo de gráfico, mas não queira colocar um gráfico de pizza se você já tem um gráfico de barras, porque vai ficar estranho, vai ficar um gráfico em cima do outro. Então aqui a gente vai usar também um gráfico de barras. A gente clicou no ícone gráfico de barras e depois aqui a gente vai escolher qual coluna a gente quer colocar no gráfico. Como vai ser uma só, a gente vai selecionar óbitos, mas no caso a gente poderia selecionar mais de uma aqui. Aqui são as mesmas limitações que apresentadas quando você vai criar o gráfico. Por exemplo, se você vai fazer um novo gráfico de pizza, você vai poder selecionar só uma variável. Mas como eu já falei, se você tem um gráfico de barras, não tem porque expor um gráfico de pizza por cima. Então a gente selecionou óbitos aqui e deu um OK. Aí você vai falar, nossa André, tá horrível, quase não dá pra ver, ó, porque como vocês podem visualizar aqui, a quantidade de óbitos ela é muito pequena. E como ela está nessa escala aqui, ela quase não aparece. Então agora a gente vai abordar a segunda parte, que são as opções das séries, ou seja, as opções dos dados que nós já temos no gráfico, que seria a frequência e óbitos. Então vou começar aqui com óbitos. Não, vamos começar com a frequência. Então você vai dar um clique e ele vai abrir essa janelinha aqui, ó. Deixa eu puxar ela aqui para a tela. Então quais são as opções que a gente tem? Se a gente quer que esses dados sejam apresentados no eixo da esquerda ou no eixo da direita. Qual a posição da barra? Se ela vai estar uma na frente da outra, ou se ela vai estar lado a lado, ou se elas vão estar empilhadas, ou empilhadas 100%. Qual que é o tipo de barra que a gente quer? Retângulo, pirâmide, pirâmide invertida, cilindro, elipse, ó, por exemplo. Vamos selecionar cilindro aqui só para vocês verem como vai se alterar. E qual o conteúdo que você quer que apareça na etiqueta? A etiqueta que ele fala é isso aqui amarelinho. Ó. No caso está a descrição, mas a gente pode fazer o quê? Eu quero valor. Ou eu não mostro a etiqueta. E a cor você pode mudar aqui. Ó. Você clica em mudar cor, escolhe a cor que você quer. Vamos por azul aqui. Vem aqui e dá um OK. Todas as opções que nós queremos, a gente dá um OK. Então aí como vocês podem ver, ó, agora nós temos cilindros em vez de retângulos. E o nosso valor e a nossa etiqueta está com o valor de cada série e não com a faixa etária, com a descrição. Ah, André, mas óbitos continua ruim. O que você vai fazer então? Dá um clique em óbitos. Deu um clique em óbitos, o que você tem que fazer? Você tem que mudar o eixo de óbitos. O óbitos tem que ser um eixo novo, então você vai colocar na direita. Vou colocar aqui cilindro também, só para ficar a mesma coisa. E na descrição, e na etiqueta eu também vou colocar o valor. Feito isso, eu vou dar um OK, vou deixar verde. Pronto, ó. Agora a gente consegue ver as duas variáveis, tanto a frequência quanto os óbitos, que a frequência seria o azul e os óbitos seria o verde. E eles ficam visíveis. Lembra que a gente quase não estava conseguindo enxergar? Porém agora eles estão nesse novo eixo aqui da direita, ó, que vai de 0 a 2200. Enquanto que o eixo da frequência ele vai de 0 a 60.000, por isso que a gente não conseguia visualizar. E lembrando aqui, de acordo com cada gráfico que você selecionar, vai aparecer uma opção aqui. Quer ver? Ó, vou gerar um novo gráfico só para vocês entenderem. Gráfico novo. Vou pôr diária, por exemplo. Então vou pôr valor total e valor UTI. Vou dar um OK. Como vocês podem ver, ó, tem o verde é o valor UTI e o vermelho é o valor total. Então aqui eles começam do zero e vão até o valor referido.
Mas lembra que na aula anterior eu expliquei que é sempre bom você colocar eles empilhados para você ter uma visualização melhor? Então como você faria isso? Você dá um clique. Aqui, ó, como vocês podem ver, já mudou. Você não seleciona o tipo, se vai ser cilindro, se vai ser retângulo, não existe mais essa opção. Então, assim, de acordo com cada tipo de gráfico, vai existir uma opção aqui quando a gente for editar a série. Então, aqui no caso, a gente coloca empilhadas. O que seria empilhadas? Ele vai somar os dois valores. Então, por exemplo, aqui no caso, ó, você tem que o valor de UTI, ele vai de 0 até 3 milhões e pouquinho aqui. Então, a partir daqui, ele vai colocar o valor total, ou seja, seria o zero do valor total, começaria aqui por volta de 4 milhões. E aí seria aqui. Ah, André, e esse empilhada 100%? O que ele vai fazer? Ele vai colocar uma escala de 0 a 100% e vai falar, ó, tantos por cento é valor de UTI e tantos por cento é valor total. Como aqui o valor de UTI está dentro de valor total, vai ficar estranho, mas eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou colocar empilhada 100% e vou dar um OK. Então, olha lá, nosso eixo ficou de 0 a 100%. E aqui, o que quer dizer esse eixo? Nos pacientes com menos de um ano, ó, a gente tem que 71% é o valor total. E o restante é o valor UTI, que seria o quê? 100 menos 71, que vai dar 29. Então, 29% seria o valor UTI. Mas como eu falei, não tem nexo a gente usar esse tipo de escala com valor total e valor UTI. Você poderia usar isso com o quê? Com valor hospitalar, com valor de serviço hospitalar e valor de serviço profissional, que aí ficaria mais coerente essa apresentação. E agora aqui a gente vai dar o exemplo do empilhadas. Eu selecionei ali e vou dar um OK. O que seriam esses empilhadas? Então, por exemplo, o valor total ele vai de 0 até 7 milhões e de 7 milhões até 11 é o valor UTI. Portanto, seria o quê? 11 menos 7 milhões, que daria 4 milhões seria o valor de UTI. E assim por diante. Então agora, ó, vou voltar para o barras, que fica mais fácil para eu mostrar os exemplos abaixo ali. Então a gente vai selecionar barras. Eu vou cortar o vídeo nessa parte e já vou apresentar o gráfico final com todas as configurações. Então pronto, já configurei igual a gente tinha feito no primeiro exemplo. Azul é valor total, verde óbitos, mostrando o valor na etiqueta e cada um num eixo. Então aqui, ó, vamos aprender como configurar os eixos. Então seria o eixo da esquerda, a gente vai clicar, ele vai aparecer essa janelinha aqui, ó. O que a gente pode colocar? A gente pode colocar um título. No caso, o eixo da esquerda, qual seria o título? Valor total. E aqui tem algumas opções. Se a grade está visível. Ah, André, o que é essa grade? A grade é esse pontilhado aqui, ó. Quer ver? Ó, a gente vai tirar a seleção do grade visível. Se o valor que você está apresentando é uma escala logarítmica, você clica aqui, que ele vai apresentar numa escala logarítmica. E se for numa escala inversa, por exemplo, seus números são negativos, ou seja, o zero vai estar lá em cima. Para não ficar do zero para baixo, você põe inversa. Então, vai começar do zero e vai menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. E aqui você tem a opção de mostrar a escala. Você pode, se você tirar essa seleção, você simplesmente não vai mostrar a escala. Em alguns valores, quando eles são muito altos ou eles não começam do zero, você pode clicar aqui e colocar mostrar o zero. E fontes da escala, você vai selecionar algumas opções para mudar a fonte da escala. Então vamos dar um OK aqui, ó. Como vocês podem ver, ele tirou o pontilhado. Ah, André, mas e esse pontilhado que sobrou? Esse é do outro eixo que a gente vai formatar também. Então aqui ele deixou a nossa escala numérica e aqui ele colocou o valor total. Como vocês podem ver, não tem nada aqui, ó. Então agora a gente vai formatar o eixo da direita, ó. Então vem aqui, eixo da direita. Vão ser as mesmas opções. Qual será o título dessa escala? Então vai ser quantidade de óbitos. Opa! De óbitos. Grade visível? Não. Mostrar a escala assim e tal. Ok. Pronto, ó. Agora, vou até tirar o zoom aqui, vocês podem ver, não existe mais pontilhado. Por quê? Porque a gente tirou tanto do eixo da esquerda quanto do eixo da direita. E aqui na direita ele ainda adicionou a quantidade de óbitos. Ah, André, e quais são as opções do eixo inferior? A gente vai clicar, são as mesmas opções.
Então aqui você pode colocar aqui, ó, faixas etárias. Então colocou faixa etária. Ah, André, nesse eu quero dividir, porque eu acho que fica mais visível dividir por faixa etária. Então coloca grade visível. Mostrar escala, ok. Então pronto, ó. Então aí em cada faixa etária ele adicionou uma linha pontilhada aqui, ó. Como vocês podem ver aqui descendo, ó. Vou tirar o zoom para dar uma visão mais ampla. Então ele separou por faixas etárias, adicionou nossa descrição aqui, ó, faixas etárias. Colocou todas as alterações que a gente fez lá na janela no nosso gráfico. Como eu não gosto da grade, eu vou tirar a grade também do eixo inferior, que eu acho que o gráfico fica mais limpo. Agora aqui a gente tem algumas opções, aqui seria a quarta parte, que a gente tem algumas opções do gráfico, que a gente pode fazer o quê? A gente pode colocar uma imagem no fundo desse gráfico, a gente pode alterar a cor do fundo do gráfico, quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui, eu quero o fundo do meu gráfico amarelo. Então selecionamos amarelo, damos OK. Ele vai ficar essa cor horrorosa amarelo, mas a gente selecionou. Vou voltar para o branco aqui, para vocês não cansarem. Então pronto, voltou para o branco, está bem melhor. Você pode alterar a fonte do título. Aqui, o que é esse zoom out? Ah, André, eu quero dar zoom só na faixa etária de 1 a 4 anos e de 5 a 14. Então você vai clicar, vai arrastar o mouse para o lado direito e aí ele vai aparecer um retângulo, como vocês estão vendo, você seleciona o que você quer. Pronto, ó, no gráfico vai ficar só as duas faixas etárias. E aí o que você faz? Esse botão aqui, o zoom out, ele serve para voltar ao zoom normal. Ou senão você pode fazer aqui também, ó. Você clica no gráfico e arrasta para o lado esquerdo. Então lembrando, para o lado direito você dá zoom. Se você clicar e arrastar para o lado direito, você dá zoom. Então aqui, ó, vamos dar um exemplo de novo. Clicou, arrastou para o lado direito, zoom. Clicou, arrastou para o lado esquerdo, não interessa se está pegando os dados ou não, ele tira o zoom. Ou se não, através do botão aqui, que seria o zoom out. Você pode imprimir esse gráfico, você vai clicar aqui, ele vai pedir para você selecionar a impressora e você imprime. Você pode salvar em disco, que ele vai salvar como uma imagem. Ou você pode copiar para o clipboard. O que seria isso? Você vai clicar, aí você vai abrir o Word, o Excel, algum programa que aceite imagens e vai colar. E ele vai aparecer esse gráfico com todas as informações que estão aqui em volta. Aqui é para você fechar essa janela. E aqui tem duas opções, 3D e legenda. Eu vou começar pela de baixo aqui. Se a gente selecionar a legenda, vocês podem ver que ele vai colocar aqui embaixo o valor total e valor de óbitos. Então o valor total é o azul e o valor de óbitos é o verde. E o que é esse 3D? Como vocês podem ver aqui, o cilindro está em 3D. Se a gente clicar aqui, ó, tirar a seleção do 3D, ele vai deixar de ser um cilindro. Por quê? Porque não é mais 3D, então ele vai ser só um retângulo. Então vou voltar aqui, ó, opção 3D. Pronto, voltou a ser um cilindro. E aqui mais uma coisa interessante que eu vou ensinar para vocês, ó. Então vamos supor que você fechou o gráfico. Ah, André, mas eu quero ver aquele gráfico de novo. Como eu faço? Você vai vir aqui no menu gráfico e vai clicar em mostrar forma. E ele vai voltar para o gráfico que estava antes. Só que toma cuidado, porque se você clicar no menu gráfico e sem querer clicar no novo, perdeu tudo que você tinha feito. Então é isso. Então a gente ensinou como criar gráficos, como editar esses gráficos. E agora na próxima aula nós vamos começar a abordar sobre os mapas que o Tabuin disponibiliza e como construir esses mapas. Até lá! E relembrando, todo o nosso material tem direito de reprodução e a atribuição não comercial 4.0. E se você assistiu essa videoaula pelo YouTube, faça o cadastro no nosso portal educacional. Lá você consegue acompanhar toda a sua progressão e ver as aulas que ainda faltam assistir.